Eu acesso o site, clico fazer login com GitHub. E agora, aqui na página de sucesso, se eu for inspecionar elemento e voltar na aba Network, vou dar um F5 aqui. A gente pode ver, ó, eu até filtrei por ticket aqui, ó, que ele carregou esse arquivo ticket.png user ID Diego3G. Se eu clico nele e dou um preview, ó, o ticket já foi gerado aqui dentro. Então, essa requisição ela vai fazer o preload desse ticket. Para quando eu for compartilhar agora esse ticket com as outras pessoas, por exemplo, clicando no Twitter, ou vamos clicar aqui no LinkedIn para testar, o ticket já vai estar gerado. Fala Dev, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente porque a gente vai fazer um projetinho da UI ao código. Eu vou chamar o Jonas aqui, que ele é UI Designer aqui na Rocket City, inclusive o moleque manda bem pra caramba no Figma. O que a gente vai fazer, inclusive vou deixar o Jonas apresentar o projeto, ele vai mostrar toda a construção do Figma. A gente vai criar uma página de gerador de ticket para Maratona Explorer, ou seja, a pessoa após se inscrever dentro do evento, ela vai poder gerar um ticket personalizado colocando as informações dela para poder compartilhar nas redes sociais. Nesse ticket ela vai colocar basicamente o avatar e o nome. Caso ela tenha uma rede social como o GitHub, no caso, ela vai poder se inscrever com o GitHub e o ticket vai se personalizar automaticamente utilizando isso. O mais massa é que essa pessoa vai poder compartilhar esse ticket na rede social e aquela imagem que gera de preview do ticket, ela também vai ser gerada ali com as credenciais daquele usuário, então o avatar e o nome de usuário para aquela pessoa. A gente vai codar isso totalmente do zero aqui nesse vídeo, não só codar do zero, a gente vai dar UI, ou seja, desenhar isso do zero e depois codar, então fica comigo nesse vídeo até o final, porque vai ser muito massa, você vai ver o processo de uma empresa de código para dentro do desenvolvimento do zero ao 100%. Então fica aí com o Jonas que ele vai apresentar o projeto e logo a gente volta. Fala Dev! Cara, sempre quis fazer essa introdução. Provavelmente você não me conhece ainda, então prazer, meu nome é Jonas Milan, sou UI Designer aqui na Rocket City. E nesse vídeo, tava conversando ali com o Diego e a gente tem uma missão de construir um projeto interno aqui para Rocket City, um projetinho pro evento que tá rolando, que é o Maratona Explorer. Então a ideia é mostrar um pouquinho do nosso dia a dia, né, dessa construção desse projeto que a gente vai fazer, desde a parte da concepção, né, do design, da criação da interface, até a parte da implementação, né, na parte do código ali com o Diego. Então essa primeira parte do vídeo vai ser comigo, montando aqui o layout no Figma, tá? E depois a gente vai passar esse projeto pro Diego, para ele colocar a mão na massa e dar vida para esse projeto. Então vamos ali para a tela do PC, que eu vou te falar qual é o projeto que a gente vai fazer. Bora lá? Fala turma, já estamos aqui no Figma, tá? Para quem não conhece, esse é a interface aqui do Figma, um dos melhores aplicativos aí para criação de interfaces, né, atualmente, o mais usado em todas as empresas. Vamos dar um contexto, né, qual que vai ser o projeto que a gente vai desenvolver aqui hoje, tá? Tá rolando, né, a gente tá construindo o Maratona Explorer, né, um evento aí vai acontecer nas próximas semanas, né, dia 6 a 12 de junho, tá? O objetivo aqui é a gente adicionar uma nova funcionalidade de compartilhamento. Para explicar melhor tudo que vai conter esse projeto, como que ele vai funcionar, eu trouxe aqui uma metodologia de UX chamada 5Ws, tá? Que é Who, What, How, Where e Why, né? O inglês tá apurado. Que seria quem, o que, como, aonde e porquê, tá? Então essa é uma metodologia bem simples. Nem precisaria, na verdade, eu trazer aqui uma metodologia para esse projeto, como ele é super simples e a gente tem um tempo bem curto para executar. Aqui a gente tem que ser bem ágil, tá? A gente tem um dia para desenvolver esse projetinho, tá? Porque o evento ele vai acontecer dia 6 e hoje é dia 30. Então a gente tem bem pouco tempo, quanto mais rápido isso estiver no ar, melhor, mais resultados vai trazer, tá? Então para quem vai ser esse projeto, ou melhor, a funcionalidade, né? Para quem vai ser? Vai ser para toda a comunidade Rocket City e os devs que estão começando e querem entrar no mercado de trabalho. Consequentemente, é para quem se inscrever também na página do evento, tá? O que, né? Qual que vai ser essa funcionalidade, né? Ela vai ser compartilhar em suas redes sociais que estão participando do evento. Esse vai ser o objetivo, tá? E aqui a gente já tem também um objetivo de negócio, tá? Fazer com que o evento chegue para mais pessoas de forma orgânica. Ou seja, fazer com que esse conteúdo, né, essa página, esse evento chegue para mais pessoas sem ser através de anúncio pago, tá? Como que a gente vai fazer isso? Criando uma página de compartilhamento de tickets personalizados do evento, tá? Então a gente vai criar uma página onde vai ter tickets personalizados e o usuário vai poder compartilhar nas suas redes sociais esse ticket, tá? Aonde que vai ser? Aonde que o usuário vai realizar essa tarefa, né? Ele vai fazer na página de obrigado do evento, tá? Então a página de obrigado,
o usuário tem essa... Depois que ele se inscreve na LP, né? Ele cai aqui nessa página de obrigado com algumas ações. A gente vai implementar mais uma ação aqui, que é compartilhamento e a geração do ticket personalizado, tá? E por que a gente vai fazer isso? Porque, cara, o compartilhamento, ele gera network, aumento de oportunidades profissionais, por exemplo, se o dev publica ali no LinkedIn, né? Então, tudo isso e outros benefícios vêm através do compartilhamento, tá? Então, a primeira coisa que eu posso fazer aqui é a gente começar a fazer um wireframe, tá? Para quem não sabe, o wireframe é uma interface de baixa fidelidade que serve pra gente só validar a estrutura, né? De forma rápida, beleza? Então aqui a gente vai ter que fazer algumas modificações nessa página. Vou pegar aqui essa página, trazer mais para baixo, trazer todo o conteúdo aqui mais para baixo, tá? Trazer mais para baixo aqui. E o ticket, ele vai ficar aqui do ladinho, tá? Então aqui vai ter participação concluída, ou confirmada, né? O logo a gente vai trazer mais para a esquerda. E aqui pode ficar o ticket. Então vou colocar aqui, ticket. Dessa forma mesmo, sem se preocupar muito com design, tá? Esse título aqui, ó. Antes ele era uma descrição, né? Tinha um título para ele. Agora a gente tem que aumentar esse cara aqui. Então eu vou colocar aqui um tamanho 24, pode ser. Branco mesmo, tá? E aqui um espaçamento, eu vou colocar um espaçamento aqui entre eles de 40 pixels, tá? Tem uma técnica muito legal que é a regra de 8 pontos. Então, todos os espaçamentos, se a gente manter múltiplos de 8, fica de uma forma bem agradável. Então, aqui eu coloquei 40. Os espaços entre os cards estão de 32. O padding interno desse card está 24. Os espaçamentos estão 16. Então, tá tudo, quase tudo, no caso aqui tá com 30, mas não tem problema. Os elementos estão todos alinhados, né, com valores múltiplos de 8, tá? Essa regrinha é bem legal, tá? E vocês podem aplicar em qualquer local, tá? E também funciona para tamanho de fonte, tá? Temos aqui o nosso ticket, o título de confirmação, né? Lembrando que essa é uma página de obrigado, então a gente tem que dar esse feedback para o usuário, né? Ele já deu certo a inscrição dele, né? Então ele deixou seu e-mail na caixa aqui de e-mail, né? Clicou em garantir ingresso. Já vai aparecer aqui participação confirmada. E agora eu vou duplicar esse título aqui, vou trazer para cá. E eu acho que eu vou colocar assim, ó. Crie seu ticket personalizado com seu perfil no GitHub. Por enquanto eu vou deixar assim, depois eu posso rever essa copy, tá? Por enquanto é só um wireframe mesmo. E aqui a gente pode colocar um botão, tá? Nesse botão, depois a gente vê qual vai ser o rótulo deles, a gente vai colocar o ícone do GitHub aqui para ficar bonitinho, etc, tá? Então, acho que se a gente descer aqui, deixar bem alinhado tudo isso, vai ficar bem bacana. Eu vou até pegar aqui isso aqui tudo e vou trazer para cima agora. Agrupar aqui. Colocar um distanciamento aqui de 160. Aqui também. Só que tem esse selo, né? Então vou fazer diferente. Eu vou deixar uns 120, tá? Fechou. Depois a gente ajeita bem certinho. O objetivo aqui é a gente ser rápido agora, tá? Bom, depois que o usuário clicar em logar com o GitHub ou personalizar meu ticket, a gente vai levar esse usuário para outra página, tá? Por que vamos levar para outra página e não fazer direto aqui a personalização do ticket? Porque essa página de obrigado, ela está desenvolvida, até vou abrir ela aqui. Ela já está desenvolvida e ela está dentro de uma plataforma no code, tá? Ela não foi feita do zero, assim, na programação, tá? Então, o que acontece? A gente não consegue adicionar essas funcionalidades de login com o GitHub e tudo mais, né? Essas integrações mais complexas. Até conseguiria, mas levaria muito mais tempo. Então a gente vai levar o usuário para uma nova aplicação, né? Essa vai ser tipo uma aplicação externa, né? Não vai estar integrada junto com o site, tá? Então vai ser um novo link e tudo mais, né? Aqui a gente vai colocar, primeiramente, que a gente pode já excluir esse restante das coisas aqui. Esse cara aqui a gente até pode deixar por enquanto, esse rodapé. Aqui a gente pode colocar assim. Essa mensagem que eu coloquei aqui, vou transformar ela num título. Trazer pra cá. E a gente pode diminuir um pouquinho ele pra 40. Vou quebrar o estilo aqui. Vou colocar 40. Show de bola.
E aqui simplesmente eu vou só deixar o botão para ele fazer login, tá? E depois que ele fizer login, essa página aqui para baixo, essa página ela vai ter duas versões, tá? A pessoa ela pode acessar sem estar com o ticket, sem estar com o login, né, do GitHub, e outra no estado onde ela já gerou o login, né? Já gerou o ticket, né? Aqui a gente vai colocar ticket gerado ou criado com sucesso. Agora mostre ao mundo. Acho que vai ficar legal assim. Agora mostre ao mundo. Significa que ele tem que compartilhar esse ticket, tá? Então, esse botão aqui, ele vai ficar... ele vai receber o username do usuário, tá? Vai ficar aqui certinho que ele já fez isso, né? Que ele já conseguiu logar. E abaixo do ticket, a gente já pode colocar os links de compartilhamento. Então, eu acho que a gente pode usar aqui o WhatsApp, as principais, né? Twitter, WhatsApp, LinkedIn. Acho que essas três, né? Seria uma boa, né? Então, a gente pode fazer dessa forma aqui. Se tiver 4 redes sociais, talvez a gente pode fazer dessa forma aqui, né? Embaixo aqui do ticket. Ou quem sabe a gente pode deixar os botões de compartilhamento aqui abaixo. E aqui a gente pode colocar para fazer o download da imagem. Beleza? Então, tem várias formas de diagramação aqui pra gente definir, tá? Tudo depende de quais redes sociais a gente vai usar. Nosso wireframezinho já está criado. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte: quando a pessoa clicar nesse botão, ela pode já ir para a tela de integração ali com o GitHub, né? E ela cair direto nessa, com o ticket já pronto, sem ela ter que vir aqui em clicar em gerar o link personalizado, depois clicar em login, tá? Para ele acessar, tá? Mas eu vou fazer essas duas versões pro Diego decidir lá qual que é a melhor forma, tá? Mas eu vou passar a melhor forma é essa. Vir desse fluxo da página de obrigado direto pro ticket pronto, tá? Que aí a gente pula uma etapa, né? Não tem mais uma etapa, mais um clique aqui do usuário, tá? Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, tá? Porque senão, se eu mostrar aqui do zero como fazer o ticket, como fazer os botões, o design dos botões e cores e tudo mais, esse vídeo aqui vai passar de 1 hora, tá? Então, eu vou dar uma ligeirada aqui no vídeo, vou me concentrar aqui para fazer essa parte. Chegando na parte do código agora, o que a gente vai fazer aqui dentro? Primeiro eu vou dar uma olhada nas telas, eu não olhei ainda o projeto que o Jonas criou, para eu entender quais são as especificações do projeto e entender quais tecnologias eu vou utilizar. Dependendo da complexidade do projeto e o que eu for precisar aqui, eu vou utilizar uma tecnologia ou outra, né? Então o processo vai basicamente ser eu dar uma olhada em cima das telas. A gente tem uma tela aqui bem simples, que tem um ticket aqui do lado, ela tem esse fundo aqui também, que é como se fosse uma órbita, né? E aí tem os logos aqui das linguagens. E a gente tem aqui, cria um ticket único e compartilhe com o mundo, legal. E tem 2 botões bem simples, um botão preenchido aqui, faça login com o GitHub. Inserir dados manuais, será que ele preparou alguma versão mobile disso aqui? Já tem versão mobile aqui. Show, versão mobile bem simples, a pessoa clica em fazer login com o GitHub, não precisa nenhuma tela, só vai e volta. E se ela preenche inserir dados manuais, abre um modal, nome, função ou empresa, carrega foto, pode apagar, aqui tem um preview da foto, gerar meu ticket,
O gerar meu ticket aqui, ele fica desabilitado enquanto a pessoa não preencheu nada. Eu acredito que os 2 campos aqui devam ser obrigatórios, então... Será que ele preparou alguma coisa no formulário aqui? Eu vou até conversar com ele, ver se os 2 campos são obrigatórios. Eu acho que essas coisas são importantes, né? A gente, como dev, a gente tem que olhar pro layout e já pensar, cara, beleza, é um formulário. O que formulário geralmente tem? Validação. Quais campos são obrigatórios? Quais campos não são? Quando o campo for obrigatório e der erro, será que eu boto uma borda vermelha? Aparece as mensagens? Então a gente já tem que começar a pensar o que vai precisar ser desenvolvido para ir pensando, né? Por exemplo, aqui, tenho 2 botões. Qual que vai ser o hover desses botões, né? A gente já tem que pensar, será que ele já deixou pronto? Ele deixou, não? Então esse botão aqui que é completo, digamos assim, que ele é filled, ele fica com uma cor mais clarinha, e esse aqui que não é completo, ele fica completo, né? Com a cor no final. Tá, show de bola. Então isso aqui a gente já sabe. Então pro modal, acredito que não precise mais nenhuma informação. Tá, ticket criado com sucesso, agora mostre ao mundo. A pessoa vai poder compartilhar no WhatsApp, LinkedIn, Twitter e Facebook, tá? E aí, cara, aqui novamente, ó, já é coisa que você vai pensando, né? Então, quando a pessoa compartilhar aqui nessas redes sociais, o que deveria ir junto de texto? É uma coisa que eu não tenho informação, né? Então, é algo que eu vou perguntar pro Jonas também. As 2 primeiras coisas que eu vou fazer, deixa eu até anotar aqui. Deixa eu abrir o aplicativo de notas. Então, vamos botar aqui... texto, nossa, tá pequeno pra caramba isso aqui. Qual texto é incluir no texto de compartilhamento? Todos os campos são obrigatórios no modal? Se sim, como estilizar os inputs quando houver erro? Tá, a gente já tem aqui, eu acho que de resto tá tranquilo. Aqui ele aparece o GitHub da pessoa aqui embaixo. Acredito que num ticket que a pessoa não fez com o GitHub e fez colocando aqui o cargo e o nome da empresa, apareça aqui embaixo então o cargo e nome da empresa ao invés do GitHub. Eu acho que é isso. Deixa eu dar uma olhada na versão web. Imagem de download. Tá, essa aqui é aquela imagem de compartilhamento, acredito, né? Essa imagem de compartilhamento, fazer download... Tranquilo, eu acho que eu não preciso do Jonas. O que eu tô pensando aqui é só porque essa imagem de download, eu também quero que seja aquela imagem que apareça como embed, quando a pessoa compartilhar nas redes sociais, né? Só que a imagem de embed, geralmente, ela não pode ser tão grande, eu acho. Aqui tá 1440 por 900. Se eu não me engano, essa imagem ela tem que ter 1200 por 630, né? Então, é algo assim. Se a gente fizer uma regra de 3 aqui simples, hoje 1440 tá para 900, como 1200 tá para x. Então se eu faço 1200 vezes 900 dividido por 1440, vai ficar 750 de altura. Então eu acho que vai ficar um pouco alta demais. Mas isso eu não preciso do Jonas, eu posso só diminuir o fundo, né? O ticket aqui, o conteúdo mesmo importante dessa página, ele não tá ocupando grande parte da tela, então eu posso só diminuir a altura da tela e deixar com que o fundo ali se adapte. E o resto é isso. Agora, o que eu vou fazer é dar uma pensadinha aqui no que eu vou utilizar para criar esse projeto. E aí a gente volta aqui para entender quais tecnologias a gente vai utilizar, começar a criar o projeto e daí sair codando. Show, eu já tirei todas as dúvidas que eu precisava aqui com o Jonas. Inclusive ele tá mexendo em algumas coisas aqui. Então ele já criou aqui para mim o estado do formulário quando ele tiver com erro de validação. Ele já me tirou uma outra dúvida de quando a tela for maior verticalmente a gente centralizar aqui. Ele me mandou o texto de compartilhamento. Ele também está criando aqui uma versão com o modal aberto no web para a gente ver como é que fica. E agora eu vou criar o projeto. As tecnologias que eu vou usar nesse projeto aqui são simples. Eu vou utilizar Next. Não vejo por que não utilizar Next. Por quê? O Next, além de eu poder utilizar o React, deixar nossa aplicação super performática ali, tem uma funcionalidade aqui dessa aplicação que ela precisa rodar via server-side, ela precisa rodar num back-end, digamos assim, que é a questão de gerar o ticket personalizado a partir de um login, de um input do usuário. Ou seja, eu preciso pegar esses dados do input do usuário, do login dele no GitHub, ou dos dados que ele colocou aqui no nome, na função, enviar isso para uma rota back-end. Essa rota vai criar uma imagem personalizada do ticket para esse usuário, e essa imagem é o que eu vou precisar utilizar para compartilhar. Então, isso vai ser feito via back-end, eu não vou fazer isso via front, até porque no front eu não conseguiria fazer isso tudo de uma maneira sem envolver alguma gambiarra
muito louca, assim. Então a gente vai utilizar o Next porque o Next permite que a gente tenha esse front-end e tenha também ali funcionalidades de back-end, né, de rotas de servidor acopladas ao nosso projeto. E aí, como isso aqui é um projeto que ele vai ficar no ar por pouco tempo, a gente vai criar ele e logo o projeto, na verdade, nem vai mais ser utilizado, eu acho que a maneira de eu ser mais produtivo sem me preocupar necessariamente com a manutenção do projeto e com, digamos, a legibilidade do código e tal, cara, eu vou usar Tailwind. Eu acho que o Tailwind ele vai me ajudar muito a ser produtivo para criar o CSS disso aqui muito rápido. E eu vou utilizar para hospedar o projeto também, eu vou utilizar Vercel. Então não vai ser um projeto assim com tecnologias muito loucas. Talvez aqui na parte do formulário eu utilize alguma coisa diferente. Vamos dar uma olhada, quem sabe um React Hook Form, caso seja necessário. Mas a gente vai começar criando esse projeto aí então. Então eu vou começar aqui acessando aqui o meu terminal. Eu vou acessar aqui YouTube e eu vou criar aqui um projeto Next. Então yarn create next app. Eu vou chamar de Maratona Ticket e agora eu vou só criar o projetinho. Beleza? Projeto criado. Vamos abrir aqui no VS Code. Vou apagar aqui alguns arquivos que eu não vou estar utilizando. Pasta styles. Vou criar uma pasta source, colocar a pasta pages dentro dela. Aqui vamos renomear o nosso app para app.tsx. Index.tsx, remover aqui qualquer importação. Aqui dentro vamos colocar apenas um H1 Hello World. E aqui no app também removo a importação dos estilos globais. E agora a gente vai instalar aqui. Ele está usando Yarn, então vou continuar usando Yarn mesmo. Yarn, add TypeScript. Types React, Types Node, que são as dependências para a gente usar TypeScript num projeto Next. E agora eu já troquei as extensões aqui para TSX, então para ele criar o tsconfig, só dá um yarn dev e pronto, ele já criou, não preciso nem rodar o servidor, era só para ele criar esse arquivo aqui para mim. Option resolve JSON module cannot be specified without node module resolution strategy. Porque ele está usando yes next aqui. Eu nem vou utilizar JSON, então vou remover essa linha aqui, eu não sei porque que esse erro tá dando, mas é isso. Agora, aqui em Public a gente tem Favicon, tem o logo da Vercel, vou remover também, a gente não vai estar utilizando isso aqui. Aqui em API eu tenho esse Hello, posso deixar aí, não vai me atrapalhar por enquanto. Show, projeto configurado, a gente vai agora instalar o Tailwind CSS, o Post CSS e o Auto Prefixer, que são as dependências que a gente vai utilizar do Tailwind aqui no Next. E agora eu vou dar um yarn tailwind init -p. -p é para ele criar isso integrado ao post CSS. Ele vai criar esses dois arquivos, post CSS config e tailwind config. Aqui no tailwind config eu preciso falar que todos os meus componentes vão estar dentro da pasta source /pages qualquer pasta /arquivos que terminam com tsx ou source components qualquer pasta e arquivos que terminam com tsx. Aqui no theme não precisamos estender nada, não precisamos ter nenhum plugin. Outra coisa que eu gosto de fazer aqui é ligar já desde o começo o modo JIT do Tailwind. Eu nem sei se isso aqui já não é padrão do Tailwind, mas o mode JIT, basicamente, né, que é o Just in Time, vai fazer com que o Tailwind ele crie um CSS no momento de produção para nossa aplicação somente com as classes que a gente utilizou do Tailwind e não com toda a biblioteca Tailwind, com tudo que tem, porque daí senão fica muito pesado. E agora, para a gente testar, eu venho aqui no meu H1 e vamos colocar aqui só um class name, text purple 500, para a gente ver se está funcionando. E aqui a gente roda um yarn dev. Deixa eu abrir aqui localhost 3000. Ainda não está funcionando. Uma coisa que eu preciso fazer aqui é criar uma pastinha styles com um arquivo global.css e colocar aqui tailwind base, tailwind components e tailwind utilities. Salvo isso aqui, venho no app. Oh, meu Jesus. Venho no app e importo aqui styles/global.css. Salvo. Deixa eu ver se não deu erro nenhum aqui no terminal. Não? Beleza, já tá lá agora o nosso Hello World, já tá roxinho, né? Então ele faz um reset, a gente pode ver que até o H1 aqui ele não tá com
font weight bold, nem nada, né? Então eu conseguiria colocar aqui um text 4XL só pra gente visualizar ele maior. E aqui a gente pode colocar também um font bold, só pra gente visualizar essa fonte um pouquinho maior. Show! Nosso projeto ele já está previamente configurado aqui com o que a gente vai precisar, então já com o Tailwind. E agora o que eu vou fazer? Claro, a gente não vai conseguir codar esse projeto aqui acompanhando aqui pelo YouTube do 0 ao 100, né? Até porque eu não consigo ficar falando enquanto eu faço todo o projeto, eu vou demorar 5 horas para fazer isso se for nessa mesma pegada. Então o que eu vou fazer aqui agora é a gente fazendo alguns cortes, eu vou codar e aí eu volto aqui no vídeo pra gente comentar sobre tudo o que a gente fez. Mas o que eu vou fazer aqui agora, então, é dar um foco nessa parte de construir a estrutura da home aqui, da home não, né, dessa página aqui com o ticket que tem os botõezinhos. E assim que a gente finalizar isso aí, a gente já volta com tudo pra ver como ficou. Acabei de desenvolver a primeira parte do projeto, então, como a gente já pode visualizar aqui no Chrome, ó, eu já desenvolvi essa página home aqui. Nem tô usando isso aqui, não sei por que botar. Mas eu já desenvolvi essa página home. E aqui eu já deixei os botões, então eu faço login com o GitHub, inserir dados manuais. E o que eu já fiz também é o modal, né? Então a pessoa clica aqui em inserir dados manuais, já abre essa telinha e ela pode inserir todos os dados. Outra coisa legal é que também eu já fiz o responsivo, então conforme a tela vai diminuindo aqui, deixa eu diminuir aqui através do inspecionar elemento, ó. Aqui, ó, por exemplo, botei uma tela de 368, eu vou botar o mínimo aqui que eu suportei, que é o 360. Menos que isso também já fica pior, mas vou aumentar um pouquinho, porque senão fica difícil visualizar. Então a tela ela fica assim, no mobile, e clicando aqui em inserir dados manuais, o modal ele fica dessa forma, né? Então ele ocupa a tela toda. A gente pode ver que aumentando aqui, ó, ele já chega um tamanho aqui que ele volta a ocupar ali o tamanho, a parte central da tela, digamos assim. E aqui na tela a mesma coisa, ó, chega um momento que o ticket vai aqui para a direita do conteúdo e tudo se ajusta. Lembrando que eu fiz tudo isso aqui com o Tailwind em si. Então, eu me sinto muito produtivo com o Tailwind, é fácil criar as coisas. E alguns highlights aqui que a gente pode apontar do código. Vamos até abrir aqui o Source Pages Index para a gente comentar sobre alguns highlights. Uma das coisas que é importante dizer, esse ticket aqui, né? Eu tinha exportado ele no primeiro momento como uma imagem mesmo, um SVG, e importado com o próprio image do Next. Mas depois de um momento eu troquei isso para um componente. Porque eu descobri que a gente não consegue aplicar filtros no SVG, trocar cor do SVG, aplicar um drop shadow, que é o que eu queria fazer aqui, botar essa sombra laranja, quando o SVG ele é importado como uma imagem mesmo, né, como uma tag image. Se a gente colocar o SVG mesmo, né, o elemento SVG no corpo do HTML, aí a gente consegue trabalhar toda a estilização e para isso me facilitou bastante, por isso eu utilizei isso como um componente. E aí até uma coisa legal, você pode procurar SVG to JSX, e tem esse projetinho aqui chamado SVG to JSX. Aí tu faz o upload do arquivo SVG. Então eu pego um SVG qualquer aqui, sei lá, o Favicon, e ele converte para um componente React. Ah, mas o componente React no final não é só um HTML? Não, né? Porque ele precisa trocar o nome das propriedades do SVG também para usar a letra maiúscula, né? Então tem algumas propriedades como fill rule, fill path, algumas propriedades aqui do próprio SVG. No React elas são escritas em camel case e não com um hífen, né? Então ele converte aqui certinho pra gente e foi isso que eu fiz. E aí aqui mais algum highlight que a gente pode mencionar aqui, eu fiz tudo então utilizando Tailwind, como mesmo falei, então a gente já pode ver aqui utilizando bastante das classes utilitárias do Tailwind, Large, Medium, para aplicar algum CSS baseado no tamanho da tela. Aqui também a gente utilizou o Radix, né, como a gente pode ver, eu utilizei a biblioteca Radix UI, o React Dialog, para criar um modal. E eu poderia ter criado o modal na mão ou ter utilizado alguma outra biblioteca como o próprio React Modal, mas o bom de utilizar o Radix é que a gente já deixa também isso acessível, né? Então, por exemplo, eu posso navegar aqui com tabs, dou um Enter, ele abre o modal e ele já também consigo navegar por abas normalmente, consigo fechar o modal pelo ESC, consigo fechar o modal clicando aqui no overlay, né? Ele já traz bastante coisa pronta pra gente, principalmente acerca de acessibilidade aqui dentro do nosso projeto. Além disso, coloquei algumas imagens aqui, ainda falta colocar textos alternativos, falta algumas coisas para colocar, e aqui também coloquei todo o nosso modal. Aqui no modal também eu tive que fazer uma customização para eu conseguir utilizar o botão aqui de carregar foto como um botão mesmo e não como um input file. Então, apesar de eu ter um input do tipo file aqui em cima, que está invisível e é um read-only e tudo mais, eu tenho uma label aqui embaixo que controla para eu carregar a foto, né? Então,
coloquei a roll button aqui dessa label, para o leitor de tela saber que isso aqui é um botão, e aí clicando aqui a gente consegue selecionar a foto que vai preencher aqui esse nosso preview do avatar, que por enquanto não faz nada, né? Então eu clico aqui, seleciono uma foto, não vai funcionar nada tá funcionando ainda, é só realmente a parte visual. Agora, o que falta a gente fazer? Aqui no Tailwind Config também, eu mudei a fonte padrão do nosso projeto para Roboto, que é o que a gente está utilizando. De resto, customizei algumas cores e não tem mais muita coisa para dizer. E aí agora a gente vai para essa parte da tela de sucesso aqui. Então, a tela de sucesso, ela é bem parecida com a tela inicial, só muda que o ticket ele vai ter aqui customizado, né? Então, a foto, o nome e o usuário ou empresa. E tem aqui os botões de compartilhar. Novamente, geralmente quando eu tô codando esses projetos, eu gosto muito de fazer toda a parte visual e estrutural do projeto, então HTML, CSS, e depois eu parto para fazer a parte funcional. Então, eu vou também fazer a parte visual agora dessa página de sucesso aqui. Ticket gerado GitHub, ticket gerado manual. Ah tá, tem um exemplo aqui, ó. Então, como fica o ticket. E aí, quando a gente terminar isso, a gente vai para a página de download. Quando terminar a página de download, eu vou para a parte de compartilhamento, que é a pessoa basicamente copiar o URL e conseguir compartilhar nas redes sociais. E na rede social, compartilhar também aquele embed do ticket personalizado. Então, mesmo se a pessoa compartilhar isso aqui nas redes sociais, eu quero que o ticket dela fique personalizado no preview que gerar ali dentro do Twitter, do Facebook, do WhatsApp ou por aí que vai. Então, bora terminar isso. Uma das coisas que eu tô fazendo também, que eu acho legal, uma dica para quem desenvolve bastante projetos aí, principalmente front-end, né? Conforme você vai terminando etapas do projeto, já vai gerando URLs de preview e vai mandando pro restante do time, pros designers, pra galera que tá envolvida no projeto, pro pessoal ir testando e já te dando feedback, assim evita às vezes tu fazer alguma coisa em vários outros lugares e aquilo depois precisar mudar. Né? Então aqui eu já postei na Vercel, né? Então maratona-ticket.vercel.app. Isso aqui eu já tô mandando pro Jonas, ele já vai revisando, já vai me dando feedback, a gente vai ajustando junto e tá bem legal o processo. Logo eu volto aqui para mostrar como ficou a página de sucesso e aí a gente vai pra parte, digamos, funcional do projeto como um todo. Cá estamos, sim, outro dia. E ontem à noite eu não me segurei e na hora que eu cheguei na cama eu levei o notebook e falei, cara, eu vou dar um gás nisso aqui pra amanhã de manhã já tá mais pronto. E foi o que eu fiz. Então eu finalizei todo o fluxo de criação do ticket utilizando o GitHub, já salvando o banco de dados e tudo mais, vou mostrar como que eu fiz isso. O que tá faltando hoje na nossa aplicação é basicamente duas funcionalidades. Uma é, quando a pessoa compartilha o ticket, a gente gerar aquele embed personalizado, aquilo lá eu não tô gerando ainda. Então, por enquanto, quando a pessoa compartilha esse link nas redes sociais, ele não gera nenhuma imagem de embed, mas isso é ruim, a gente tem que arrumar isso. O segundo ponto é a questão da geração do ticket manual. Aqui no ticket manual, não sei se você lembra, a gente precisava que o usuário informasse qual que é o nome, a função ou cargo na empresa e também fizesse upload de uma imagem de avatar. Eu construí esse modal, ele tá pronto, ele só tá comentado no código, mas eu tirei isso por enquanto porque vai gerar um overhead a mais, vai gerar um trabalho a mais de ter que pegar esse avatar do usuário e fazer upload em algum serviço. E aí eu até pensei, pô, a gente poderia botar ali o URL do avatar, mas daí eu ia ter que tratar se é uma URL válida. Cara, pode dar mil coisas assim, então a gente resolveu, pô, vamos publicar essa versão com o GitHub primeiro, e aí depois a gente vai adicionando as novas features, até porque Maratona Explorer já tá aí, talvez você já esteja vendo esse vídeo, inclusive, quando a Maratona Explorer já tá rolando, inclusive se já estiver rolando e você estiver iniciando programação, vai lá assistir. Ou recomenda pra galera aí que você conhece que tá começando em programação. Mas eu vou mostrar o fluxo mais ou menos como ele ficou. Então essa aqui é a página, como eu mostrei, já tá responsive, isso aqui eu já tinha mostrado antes. A pessoa clica aqui em faça login com o GitHub, ela é redirecionada pro GitHub, ela autoriza, e depois que ela autoriza, mostra aqui ó, o ticket personalizado, então com o meu avatar, o meu nome, o meu usuário. Uma das coisas que eu descobri com a vida aí, né, de já ter criado esse ticket antes, outras vezes, é que o nome no GitHub ele pode ser vazio. Então, uma das coisas que eu faço é, se o nome é vazio, eu coloco o nome da pessoa mesmo do username aqui nesse caso. Então vai ficar repetido, mas é a melhor tratativa que eu pensei para esses casos. E aí a pessoa pode compartilhar aqui no WhatsApp, no LinkedIn, no Twitter, no Facebook. Então, clicando em qualquer um desses aqui, ó, sei lá, eu clico aqui no Twitter, ele redireciona aqui, já coloca uma mensagenzinha e já coloca o texto também aqui que a gente precisa para compartilhar esse ticket. Uma das coisas que eu preferi foi colocar na URL do ticket o username do GitHub, como a gente está utilizando só GitHub por enquanto,
Eu prefiro que o ticket aqui em cima ele fique na URL ou username, é mais fácil de lembrar. E aí, quando a pessoa, agora uma página que a gente colocou a mais, que antes não tinha, a pessoa pode copiar o link do convite, para quando ela compartilhar o link com as outras pessoas, com os amigos dela, a gente basicamente compartilhar uma URL nesse formato aqui, ó. Junte-se a Diego Fernandes da Maratona Explorer da Rocket City. E aí tá o meu ticket e a pessoa tem um link aqui para participar gratuitamente, que redireciona ela lá para home da Maratona Explorer para ela fazer a inscrição. Então esse aqui é basicamente o fluxo. Aqui eu fiz um negocinho legal, ó, quando copia ele mostra copiado, dá 2 segundos aqui, ele volta para copiar o link do convite. Todas as páginas aqui já estão responsivas, eu tenho que, claro, dar mais um check-up geral antes de colocar no ar a versão, mas vamos dar uma olhadinha como que ficou o código aqui e como que eu fiz esse fluxo, né, de cadastro do ticket. Então, aqui está a aplicação, aqui está a nossa homepage, aqui em Index. Então, quando a pessoa clica aqui em Faça Login com GitHub, isso aqui é basicamente um link, né, uma âncora, que está redirecionando ela para a URL de autorização do GitHub. Então, quando a gente cria um OAuth Application lá dentro do GitHub, então aqui em OAuth Applications, eu criei aqui o Maratona, aqui embaixo em Developer, OAuth Apps, aqui ó, eu criei o Maratona Explorer Dev, né, para desenvolvimento, e criei o Maratona Explorer em produção. Quando a gente cria aqui esse carinha, ele devolve pra gente esse Client ID e o Client Secret, que eu coloquei aqui como variáveis ambiente na minha aplicação dentro do .env. E aí, na minha URL de login aqui, eu só coloquei o Client ID aqui na URL, e quando o usuário clica nisso aqui, ele é redirecionado para login, para a URL do GitHub. E aí o GitHub aqui embaixo, ele tem esse Authorization Callback URL, que é basicamente qual que é a URL que ele vai devolver o usuário autorizado. Então eu botei aqui a URL api/auth/callback, ou seja, ele vai cair nesse arquivo aqui, ó, api/auth/callback. Esse arquivo aqui, o que ele faz? Ele pega o código de autenticação que o GitHub retorna pra gente. Esse código aqui, ele não é já o token, né, o JWT, digamos assim, o token de autorização. Então eu preciso fazer a troca desse código aqui por um código de autorização, por um access token, né, assim que funciona o auth. Então, basicamente o que eu faço? Eu faço uma chamada HTTP para esse endereço aqui, passando o Client ID, Client Secret do GitHub e o nosso token. E essa chamada HTTP, ela me devolve o Access Token, que é o que eu posso utilizar para obter as informações do usuário. Aí eu faço uma requisição para a rota api.github.com/user, que é uma rota, é um endpoint REST aqui para eu buscar informações de um usuário, enviando aquele Access Token que eu obtive na requisição anterior como um bearer token. E aí isso aqui me retorna todos os dados do usuário. Isso aqui me retorna nome, biografia, número de follows, tudo assim. Que também, assim, são informações públicas, mas é importante esse processo de autorização para eu garantir que o usuário que tá me falando, ó, esse aqui é o meu GitHub, realmente é dono daquele GitHub. Então ele tem que passar por esse processo de autenticação. Mesmo que essa rota aqui ela seja pública e eu conseguisse pegar os dados do usuário, mesmo que de maneira pública. Depois eu pego os dados do usuário e aqui eu vou pegar só 3 informações: o nome, o username, que o GitHub chama de login, e o avatar URL, que é a URL do avatar. E aí eu chamo aqui uma função createUser, já mostro o que essa função faz e redireciono o usuário lá para o ticket dele. Por isso que quando ele termina de fazer o login, ele cai nessa página aqui, porque essa URL aqui, ó, foi gerada a partir desse redirect. O que essa função aqui createUser faz, tá? Essa função eu criei dentro de libdatabase, e aqui dentro de libdatabase a gente tem algumas funções, na verdade 2 funções, que é createUser e getUser. É super simples. Uma função para eu criar uma informação no banco de dados e uma função para eu buscar um usuário, um ticket que já foi gerado previamente. Então, aqui o que eu estou fazendo, né? Eu pensei, cara, eu poderia usar vários bancos de dados, poderia utilizar aqui Postgres, MySQL, tem várias coisas para funcionar. Só que quando a gente usa o Next, usa essas funções, né, do Next em si, a gente tem que cuidar porque o Next, ele vai executar a nossa aplicação, essas funções aqui que rodam dentro da pasta API, né, por exemplo, essa callback aqui do GitHub, ele vai sempre executar essas funções aqui num ambiente serverless. O que isso quer dizer? Para cada vez que algum usuário gerar um ticket, ele vai criar um novo container rodando a nossa aplicação que executa esse código aqui e depois mata o container. Ou seja, o Next ele não tem
A nossa aplicação no Next, ela não fica rodando 24 horas, ela roda somente quando tem acesso. Então, quando tem acesso, o Next roda, cria o container e depois apaga esse container. Isso é o modelo de serverless. Só que o modelo de serverless, quando a gente usa banco de dados comum, ele pode ser problemático. Porque a maioria dos bancos de dados comuns, né, o Postgres, MySQL, os bancos de dados tradicionais, eles são feitos para não ter múltiplas conexões dentro do banco. Eles aceitam, eu acho que por default, sei lá, 10 conexões. Por quê? Como a nossa aplicação, geralmente, nessas aplicações tradicionais, fica ali rodando 24 horas, geralmente a gente vai ter uma conexão, que é a conexão da nossa aplicação e todas as requisições vão usar a mesma conexão. No ambiente serverless, cada requisição cria uma conexão com o banco de dados. Então a gente precisa ter um banco de dados que esteja apto a lidar com múltiplas conexões no banco. A gente chama isso de connection pooling dentro dos bancos de dados. E aí eu comecei a pensar, né, quais bancos de dados eu poderia utilizar, porque não é isso necessariamente que vai me limitar, porque existem bancos de dados MySQL, Postgres que performam e lidam muito bem com isso, mas existe um banco de dados que ele é baseado em Redis, que se chama Upstash, né, que é até o que eu estou utilizando aqui. O Upstash, ele é um serviço na nuvem que ele oferece Redis e oferece também o Apache Kafka, que a gente não utilizou aqui, a gente só usou Redis, feito para serverless. Então é um serviço Redis feito para lidar com múltiplas conexões. E aí eu falei, cara, nunca testei muito bem esse serviço, vou testar aqui na Maratona Explorer. Então eu criei basicamente lá dentro do Upstash, aqui um banco de dados, chamei de Event Subscriptions. E aqui basicamente ele tem uma precificação bem simples. Eu pago 40 centavos de dólar a cada 100 mil escritas no banco e $1 a cada 100 mil leituras no banco. Esse preço aqui até é porque eu utilizei um conceito aqui, né? E por que ele ficou esse preço, né? Ele consegue ser até mais barato, mas eu estou utilizando um conceito aqui de Edge Computing nesse banco de dados, ou seja, o meu banco de dados, o Redis, ele está distribuído em várias localizações do mundo, por isso não importa onde a pessoa estiver no mundo inteiro, quando ela se inscrever na Maratona Explorer ou quando ela for listar o ticket dela, a latência vai ser muito baixa. Ela vai conseguir se inscrever, vai conseguir ver o ticket dela em questão de 20 milissegundos. Então a latência é super baixa aqui, por isso que eu tô pagando um pouquinho mais. Inclusive tem um vídeo, dependendo... O vídeo saiu hoje, nesse dia, 2 de junho que eu tô gravando. Não sei, você provavelmente vai estar vendo depois disso. Então vai no vídeo que saiu quinta-feira que eu falo sobre Edge Computing e lá eu explico como que isso funciona, né? E aqui a gente pode ver que basicamente é um banco de dados super simples. E aí, toda vez que o usuário se inscreve, ó, ele cria aqui dentro de um hash chamado users, um novo valor com o username seguido dos dados daquele usuário. Então aqui estão todos os meus dados, né? Se eu copiar aqui, a gente vai ver mais ou menos como que fica, ó. É o username seguido de um JSON aqui com todos os dados daquele usuário. E basicamente a função que faz isso é essa função createUser, né? Então ela recebe o user ID, que eu estou utilizando o username do GitHub, eu não estou criando um ID auto-increment, o ID, nada disso. Eu dou um hset aqui dentro de users com aquele ID e com aqueles dados. E a função getUser, ela recebe o username e ela busca nesse hash que eu tenho lá dentro do Redis um usuário com aquele user ID. O Redis ele não é muito recomendado para quando a gente for ter filtros complexos, quando a gente for lidar com uma larga escala de dados ali dentro, né? Então eu estou utilizando o Redis meio como banco de dados e geralmente não necessariamente ele vai ser utilizado para isso, mas como, sei lá, na Maratona Explorer vai ter, sei lá, 100 mil tickets gerados, é uma coisa que não vai, assim, gerar muito problema por estar utilizando o Redis. Era um serviço que eu queria testar, é um serviço fácil de utilizar, então eu vou dar ele de Redis mesmo, é NoSQL, é fácil de usar, então é nóis. O que mais que eu posso mostrar? Aqui eu criei, então, uma folder chamada ticket, então todas as rotas aqui que tem ticket no endereço, elas caem nessa pasta aqui. E aí eu criei uma pasta com colchetes, né? Uma pasta parametrizada, ou seja, sempre que eu passo alguma coisa depois de ticket aqui, como por exemplo Diego 3G, ele cai nessa pasta aqui. E aí dentro da pasta eu tenho o index, que é o arquivo que você está vendo aqui agora, do ticket criado com sucesso. Esse index aqui, então, ele é uma página estática do Next. Ele recebe aqui o user ID, que vem dos parâmetros, que é esse carinha aqui. E ele faz uma requisição para o banco buscando aquele usuário. E aí eu salvo essa página em cache, né, de forma estática por um dia. Ou seja, se esse usuário acessar esse ticket, ou muita gente acessar esse ticket
Durante um dia, eu não vou precisar fazer essa requisição no banco de novo. Isso aqui diminui também o tanto de requisições que eu faço para o banco. Eu vou fazer no máximo uma requisição para o banco por dia por ticket, né? Então isso é super tranquilo. E aqui no Get Static Paths, eu basicamente só falo que quando o ticket não está gerado ainda, ele aguarde gerar o ticket antes de me mostrar o HTML. Famoso fallback blocking. Se você não entendeu nenhuma dessas duas funções aqui, tem um decode que eu fiz aqui no YouTube, que ele é focado em Next. Procura aí Next.js decode. E, cara, é quase 2 horas de conteúdo que a gente passa por tudo o que o Next faz, server-side rendering, static site generation, incremental static regeneration. A gente fala tudo assim, ó, do 0 até o 100% do Next. Então é um conteúdo muito massa para você assistir, caso você queira entender mais como que o Next funciona. E aqui eu tenho aqui os links das redes sociais e tudo mais. E lá no meu componente de ticket que eu tinha mostrado antes, agora eu fiz esse componente de ticket ele aceitar também como propriedade o nome aqui e os dados do usuário. E aí quando esses campos aqui estão preenchidos, eu mostro aqui esses dados em cima do ticket. Então eu apago os dados que estavam fictícios ali antes, então eu boto um if aqui, ó, aqui embaixo aqui, ó, eu boto alguns ifs no código aqui para remover o que estava escrito aqui antes de forma estática, e eu simplesmente coloco por cima, com position absolute mesmo, os dados do usuário aqui em cima, ó, que é esses dados aqui. Então, o nosso ticket agora ele está sendo gerado, né? E aí eu tenho uma última página, que é a página share, aqui, que é essa página onde essa página aqui, ó, que tem o share aqui no final, que ela é bem simples e é só esse conteúdo que eu faço a mesma coisa que eu fiz na página do ticket, né? Então eu gero ela de forma estática para não ficar me gerando muitos acessos ao banco. E é isso, né? Bem simples o que a gente terminou até agora. E aí, o que tá faltando aqui, como eu falei, que é o que a gente vai fazer agora. Quando eu compartilho aqui o meu ticket nas redes sociais, como por exemplo no Twitter, ele não tá gerando ainda aquela imagem de embed, né? Então ele não gera aquela imagem aqui que fica bonitona. É isso que a gente vai fazer agora, utilizando o Next. E isso vai ficar bem legal e quando tiver finalizado eu volto aqui para mostrar como que isso ficou. Como podemos ver aqui agora, deu certo, a gente finalizou. Então no Twitter tá ficando assim, ó, já tá aparecendo o ticket, já tá aparecendo meu avatar, o nome, o username ali embaixo. Aqui tem um exemplo também que eu pedi pro Joseph fazer no Discord, né? Então no Discord também já tá gerando o embed. E logo a gente já mostra aqui como é que ficou nos outros lugares. Mas vamos ver como é que ficou o código disso. Então aqui no Chrome, ó, basicamente o fluxo continua sendo o mesmo, faz login com o GitHub. E aí a pessoa copia o link do invite ou clica em algum desses itens aqui, né? Clicando, por exemplo, do Twitter, ele já abre aqui. E aqui eu percebi que às vezes o Twitter, por exemplo, aqui no preview do Twitch, ele não carrega a imagem. Mas assim que eu clico em twittar, ele aparece a imagem. Quer ver? A gente pode fazer até juntos aqui, ó, pra ser rapidinho. Ó, eu clico twittar, ó, daí apareceu. Eu vou apagar aqui só porque eu não quero que a galera veja ainda. Mas não sei por que rola isso no Twitter necessariamente, mas nas outras plataformas tá 100%. E aí, olhando o código um pouco aqui como é que ficou, deixa eu fechar o máximo de arquivos aqui pra gente entender o que tá rolando, né? O que acontece? Lá na página share, que é a página principal aqui, para fazer funcionar a questão do image ali no embed e essas coisas, eu tenho que botar uma série de meta tags aqui na página, né? Então a gente bota todas as meta tags da Open Graph, que é a do Facebook, e é utilizada por várias outras empresas também. Do Twitter também, e a gente coloca algumas meta tags como description, como title, canonical, e aqui eu boto robots também como no index para ele não indexar essa página diretamente dentro do Google, porque não é interessante para mim. Mas a gente coloca aqui todas essas variáveis, e o que mais importa pra gente é essa parte de imagem, né? E aí se a gente for ver a parte da OG Image, que eu coloco aqui dentro dessas meta tags, é uma URL que eu coloquei aqui em cima, que ela é a URL da nossa aplicação, /ticket.png, seguido do usuário. E aí, se eu testar aqui essa URL, então eu boto ticket.png, deixa eu botar na verdade online aqui, ó, e boto Diego3G aqui no user ID, ele vai gerar a imagem pro meu usuário. Se eu troco o username aqui do lado, Jonas Milan CC, por exemplo, ele vai trocar o usuário aqui dentro também. Se a gente for ver no final isso aqui, ó, mesmo trocando essas variáveis aqui dentro, no final isso aqui é uma imagem. Então olha só, no HTML isso aqui nada mais é do que simplesmente uma imagem.
Só que ela é uma imagem gerada de forma dinâmica. Ou seja, isso aqui não é uma imagem que eu tenho ela salva em disco, que eu tenho ela num endereço qualquer, não é nada disso. Ela é uma imagem gerada em runtime, então eu gero essa imagem por código. E como é que eu faço isso? Vamos lá. Antes de mais nada, como que eu consigo acessar essa imagem com endereço ticket.png, tá? Eu criei aqui dentro do Next Config um rewrite. Então, o rewrite nada mais é do que uma reescrita de rota, ou seja, eu meio que, quando o usuário acessa uma rota, eu executo outra por baixo dos panos. Só que o usuário não vê, eu não faço um redirecionamento, eu faço um rewrite. Então é diferente, né? Então, quando o usuário acessa ticket.png, na verdade eu rodo o código da rota API/ticket, só que para o usuário continua aparecendo ticket.png. E aí aqui eu só faço isso caso tenha um query parm chamado user_id, ou seja, caso tenha user_id aqui na URL, caso não tiver ele vai retornar simplesmente um 404. E aí, dentro desse API/ticket aqui, eu tenho aqui esse arquivo API/ticket, deixa eu aumentar, dar um pouquinho de zoom aqui. Nesse API/ticket, o que acontece? Vamos lá, eu começo pegando o user ID. Se o user ID não estiver presente, ele dá um user is required, então só para não acontecer de executar esse arquivo sem essa informação. A partir disso eu monto um endereço, uma URL. Essa URL nada mais é do que a URL da nossa aplicação, /ticket, o ID do usuário, /image. Ou seja, ticket, ID do usuário, image. Quando alguém acessar essa URL, na verdade a pessoa vai estar acessando esse componente aqui no React. Esse componente aqui no React, ele nada mais é, deixa eu até pegar aqui o endereço, /ticket, /diego3g, /image, ele nada mais retorna do que isso aqui, essa página toda estranha aqui. Essa página toda estranha aqui, isso aqui é HTML, tá? Então se eu dar um inspecionar elemento, isso aqui, ó, a gente pode ver que tudo isso aqui é o SVG, o HTML, ou seja, isso aqui é uma página web mesmo, né? Por mais que esteja muito desconfigurada, ela é a página que eu vou utilizar para criar aquela minha imagem sob demanda. Então o que eu faço? Voltando lá para o nosso código do ticket. Eu executo uma função chamada getScreenshot nessa URL. E aqui de dentro desse arquivo, eu devolvo o conteúdo dessa foto que eu tirei como uma imagem. Ou seja, eu seto o header de resposta da minha requisição como uma imagem PNG. E eu também coloco um cache nela, ou seja, eu estou adicionando aqui um cache. É bem grande isso aqui, na verdade. Se isso aqui eu for dividir por segundos, dá minutos. Cara, é muita coisa. Então, isso aqui é um cache de 1 ano. Basicamente, a imagem, depois que ela é gerada, ela não muda mais. Então, eu coloco um cache bem alto aqui, para que essa imagem não precise ficar sendo reprocessada ali toda vez que o usuário acessar ela. Senão é muito pesado para o nosso back-end aqui. E aí, o que essa função getScreenshot faz no final das contas, tá? Essa função aqui, ela utiliza uma biblioteca do Chrome, né, da Google, chamada Puppeteer. O Puppeteer é uma biblioteca para a gente conseguir manipular páginas web, então ela é muito usada para automação, né? Então eu consigo acessar a página web, preencher o input, tirar foto, consigo fazer o que eu quiser com páginas da web. Essa função getScreenshot, então, o que ela faz? Ela cria uma página, seta o tamanho da página para 1200 por 630, ou seja, é o tamanho que eu quero para minha imagem. Eu navego o usuário para aquela URL da imagem, que é essa URL aqui, ó, que tem isso aqui. Eu espero as fontes carregarem, ou seja, eu aguardo pelo menos algum estado de loading ali da página para dizer que eu já tenho tudo que eu preciso para tirar foto. Quando isso acabar, eu dou um screenshot da tela em formato PNG. Isso aqui é um método que vem do próprio Puppeteer. E eu devolvo isso como um buffer, né? Buffer, para quem não sabe, é uma representação binária, como o Node acaba não conseguindo lidar muito bem com trabalhar com a parte binária, né, da memória diretamente. Eles criaram esse buffer, mas já tem uma API, se eu não me engano, o Typed Array, que talvez traga uma substituição para o buffer no futuro. Mas o buffer é simplesmente uma variável que armazena dados da memória, que ela recebe dados e logo os dados saem dali. Muito usado para streaming no Node e tudo mais. É basicamente isso, né? Esse aqui é o código. E aí, no final, essa imagem é gerada como eu mostrei ali. Então, ticket PNG, passa o user e no final ele gera isso aqui que é a imagem. Então, esse código está sendo gerado por tudo isso aqui. E aí,
Uma das coisas interessantes que eu percebi aqui é que a imagem ela demora um pouquinho para gerar, né? Então, simplesmente, se eu pegar um usuário novo aqui, essa imagem ela demora ali uns 4 segundos para gerar. Então, a primeira vez que o usuário vai compartilhar o ticket dele nas redes sociais, às vezes a imagem ela não foi gerada ainda. E a rede social, o Twitter, o Discord não aguarda a imagem ser gerada. E aí compartilha sem imagem mesmo e aí fica ruim. E aí o que eu fiz? Quando o usuário chega aqui na página de sucesso, que o ticket dele foi gerado com sucesso, aqui dentro eu chamo um useEffect para disparar uma requisição HTTP. Eu não faço nada com a resposta dessa requisição, mas eu basicamente chamo aquela... Aqui até tá errado, na verdade. Eu deveria chamar aqui a rota ticket.png passando user ID com o nosso user ID. Fazendo isso aqui é muito legal porque... Deixa eu até dar um commit de novo aqui. Fazendo isso aqui, o que eu faço? Assim que o usuário chega na página de sucesso, eu já faço um preload da imagem de compartilhamento dele nas redes sociais. Assim, quando ele for compartilhar o link nas redes sociais, essa imagem já está em cache, já está gerada. Isso facilita bastante e a gente não precisa ficar aguardando ali a imagem ser gerada. E é basicamente isso. Com isso a gente finalizou nossa aplicação. Então eu fiz o último deploy aqui. A gente pode aguardar o deploy ser finalizado aqui na Vercel. Mais alguns segundinhos, tá? Tá bem rapidinho aqui, em média de 30 segundos a gente já tem o nosso deploy gerado. E aí eu posso até mostrar esse preload funcionando na prática, né? Então agora, ó, vamos lá. A gente vai fazer o fluxo completo aqui. Eu acesso o site, clico fazer login com GitHub. E agora, aqui na página de sucesso, se eu for inspecionar elemento e voltar na aba Network, vou dar um F5 aqui. A gente pode ver, ó, eu até filtrei por ticket aqui, ó, que ele carregou esse arquivo ticket.png user ID Diego3G. Se eu clico nele e dou um preview, ó, o ticket já foi gerado aqui dentro. Então, essa requisição ela vai fazer o preload desse ticket. Para quando eu for compartilhar agora esse ticket com as outras pessoas, por exemplo, clicando no Twitter, ou vamos clicar aqui no LinkedIn para testar, o ticket já vai estar gerado, né? Então aqui aguarda um pouquinho. A tela de compartilhamento do LinkedIn é horrível, não sei se tem outra, mas ele fica bem feio mesmo. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Aqui ele não carregou o meu ticket, mas, cara, isso aqui... Vou ser bem sincero que as redes sociais, geralmente, isso aqui no preview, ela não mostra. E tem um cache, às vezes, na rede social. Então, como eu já testei muitas vezes, às vezes não funciona. Mas tem você aí para testar. Então, quem quiser aí entrar no site da Maratona Explorer e fazer o teste depois da sua inscrição, vai ser massa pra caramba. E aí você deixa aqui embaixo, depois no endereço, o seu ticket ou o tweet que você fez com o seu ticket para eu ver se funcionou. E se não funcionou, aí provavelmente eu vou arrumar em algum momento. E aí vai dar tudo certo. Mas é isso, cara. O projeto ficou muito legal. Espero que você tenha curtido. E uma das coisas que eu vou fazer aqui para ser legal com todo mundo, eu vou deixar esse repositório aberto, público, para todo mundo visualizar o código. Então, vou vir aqui em Settings, Change Visibility, Public. Colocamos aqui o nome do repositório. E agora o repositório já está público. Para caso você queira ver como que eu fiz esse código, utilizar isso nos seus projetos, fica à vontade, vai ser massa pra caramba. Eu vou me despedindo por aqui, quero agradecer demais o Jonas por a gente ter criado esse projeto junto, ficou muito massa. Agradecer você que chegou aqui até o final e, cara, se quiser deixar algum comentário aqui embaixo, deixar um curtir aí também, vai ajudar pra caramba. Vou me despedindo por aqui, um grande abraço e valeu!